todo mundo vendo a apresentação? Beleza? Então, hoje é um tema que é para desenvolvimento, né, humano, para a gente evoluir em diversos aspectos, mas também é um tema que ajuda a gente tanto na vida pessoal como na vida profissional, né? É um assunto que eu acho que deve fazer parte da vida de todo mundo, e todo mundo busca isso, que é o autoconhecimento, né? Então, essa imagem que eu coloquei aqui de início é justamente para exemplificar um pouco isso, né? Qual que é a chave para a gente abrir o nosso cadeado na nossa mente e poder evoluir e nos conhecermos melhor, né? Então, eu coloquei essa imagem para exemplificar isso, tá? Então, só alguns acordos que o pessoal que estava na semana passada comigo já sabe. Eu gostaria de pedir para que todo mundo colocasse o som no mudo, tá? Para não atrapalhar durante a apresentação. Caso alguém tenha alguma pergunta a fazer, pode fazer pelo chat durante a apresentação, tá? E no final da apresentação eu também abro para perguntas, que aí eu deixo que as pessoas falem. Podem estar falando pelo áudio, abrindo o microfone e falando comigo pelo microfone mesmo, tá bom? Então, podem mandar as perguntas também pelo chat, que aí eu respondo na hora, sem problema nenhum. E aí eu peço a gentileza de todos que tenham foco na apresentação, né? Semana passada eu falei um pouco sobre autoconhecimento e da importância que a gente tem que ter para a gente participar de processos seletivos, né? Eu falei sobre algumas ferramentas. Hoje eu vou falar também um pouco dessas ferramentas, principalmente para quem não esteve com a gente na semana passada, mas vou abordar também outros assuntos, né? E como que nós, tendo um conhecimento da gente, como que a gente promove mudanças nas pessoas que estão ao redor da gente, na nossa família, nas pessoas que trabalham conosco. Então, esse é o objetivo. Primeiro, a gente tem que se autoconhecer, né? Saber quais são as nossas fortalezas, quais são nossos pontos a desenvolver, o que a gente tem que trabalhar, qual que é o nosso propósito na Terra, né? Para poder trabalhar junto à sociedade, junto a outras pessoas, tá? Então, falando nisso, eu tenho um propósito, que eu vou falar lá na frente, e muitos aqui já sabem, né, da criação do Link do Bem. Né? O que é o Link do Bem? O Link do Bem foi uma ideia minha que eu criei de grupos online, onde eu compartilho com as pessoas e as pessoas também compartilham entre elas, no grupo, conhecimentos e principalmente a gente ajuda pessoas na parte de recolocação e também transição de carreira. Então tem um grupo no WhatsApp, tem um grupo no LinkedIn, 2 grupos no LinkedIn, né, o grupo e a página do LinkedIn, que as pessoas participam e nesses grupos, principalmente no LinkedIn, eu coloco os vídeos dando dicas, né, de currículo, dicas de LinkedIn também, né, para as pessoas que fazem parte desse grupo. Então, é uma ideia que eu tive de poder ajudar outras pessoas de uma forma totalmente voluntária e compartilhar um pouco do meu conhecimento, principalmente conhecimento que eu obtive durante o tempo que eu fiquei desempregado, e eu tive que pagar para obter esse conhecimento, né? Então, isso me ajudou bastante a poder passar isso para outras pessoas também, tá? E fora isso, tem a minha formação, né? Muitos aqui já me conhecem, muitos aqui já viram esse slide, mas eu gosto de me apresentar até porque tem pessoas aqui novas no grupo, né? Então, em 1998, eu fui morar no Japão, eu tinha 18 anos e voltei de lá em 2000. Eu voltei de lá sem muito que saber o que fazer, né? E muita gente aqui já sabe dessa história, mas eu vou contar de novo.
Porque aí eu tinha um amigo que ele virou para mim e falou assim, por que você não vira propagandista? Aí eu, propagandista? O que é propagandista, meu? Né? Aí ele me explicou, aqueles caras que visitam os médicos e falam com que os médicos prescrevam o produto dele e tal. Eu falei, pô, legal, vou procurar saber um pouco mais sobre isso. E aí eu fui atrás disso aí, só que eu não sabia como que eu mandava currículo e tudo mais. Aí eu comecei, eu tive uma ideia, né, na verdade. A minha mãe tinha uma caixinha cheia de remédio em casa. Eu peguei as bulas das caixinhas de remédio, peguei as caixinhas também, e lá tinha os endereços dos laboratórios. E aí eu comecei a mandar currículo, e na época não tinha esse negócio de e-mail, né? Eu mandei pelo correio mesmo. E aí me chamaram para participar de um processo seletivo na indústria farmacêutica. E foi onde eu comecei como estagiário, né, na indústria farmacêutica. Comecei na Merck Sharp Dome, e aí depois passei pela Boehringer Ingelheim, onde na Boehringer eu fui efetivado, e aí voltei para a Merck Sharp Dome, e aí em 2008 eu mudei um pouco a minha experiência na área da saúde, vamos dizer assim. Eu saí da indústria farmacêutica e fui para a indústria de medical device. E aí eu entrei na Hollister, fiquei na Hollister 10 anos, saí da Hollister, entrei na Urgo, e saí da Urgo no ano passado. E atualmente eu estou trabalhando na Opta Vision Health, que é uma indústria farmacêutica. Então eu retornei agora para a indústria farmacêutica, né? E a Opta Vision Health, para quem não conhece, é uma empresa dentro do grupo NC, que hoje é um grupo que contém aí 15 empresas, né, dentro do grupo, e é um grupo familiar, é um grupo nacional. Eles têm empresas também fora do Brasil. E para vocês terem uma ideia, a EMS, né, que a maioria eu acho que conhece, ela faz parte desse grupo NC. Então, a Opta Vision Health é uma empresa focada no segmento de oftalmologia e que está dentro do grupo NC também. Tá? Eu sou formado em comunicação social e tenho um MBA em gestão empresarial também pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente eu faço um trabalho voluntário na FAAP, porém é um trabalho online, como eu moro no interior, muitos de vocês sabem que eu moro no interior de São Paulo, e a FAAP, os campos da FAAP ficam em São Paulo, São José dos Campos e Ribeirão Preto. O meu trabalho voluntário ele é 100% online com esse pessoal da FAAP. São graduandos e pós-graduandos que acabam se inscrevendo num programa de coaching, e onde vários coaches que fazem parte desse projeto atuam, e eu estou dentro desse projeto, e a gente faz atendimento de coach de carreira para esses estudantes de graduação e pós-graduação na FAAP. E aí tem o Link do Bem, que é o meu projeto individual, um projeto voluntário também, de trabalho para ajudar as pessoas no desenvolvimento pessoal e profissional, na recolocação também e na transição de carreira, né? E eu sou formado pela Sociedade Brasileira de Coaching, tá? A Sociedade Brasileira de Coaching foi a primeira empresa no Brasil de coaching, e é uma empresa super renomada, e eu tenho essa formação tanto na parte de personal coaching e professional coaching. Então vamos lá. Só para a gente entrar agora no assunto de autoconhecimento. Eu vou fazer uma pergunta que eu gostaria que vocês refletissem. Vocês não precisam responder para mim, mas é importante a reflexão de vocês, tá? Se alguém perguntar para você o quanto você se conhece, qual seria a sua resposta? A maioria das pessoas vai achar que essa pergunta ela é meio estranha, né? Mas, na prática, né, mas a verdade é que a prática do autoconhecimento ainda ela é pouco exercitada. A gente exercita muito pouco o autoconhecimento. Então, na verdade, quando a gente tem dificuldade, quando os obstáculos surgem, é que a gente consegue ter uma noção de quem nós somos, né? A partir das nossas respostas, de como a gente
age. Então, algumas pessoas até ficam surpresas com as próprias atitudes quando elas tomam, né? Aí surge aquela famosa frase: nossa, eu não sabia que eu era capaz de fazer isso, ou nunca imaginei que pudesse fazer isso, tal, né? Então, teve gente que com certeza aqui no grupo já passou por isso, tá? E o autoconhecimento nada mais é do que a gente mapear internamente tudo aquilo que leva a gente a ter ações, né? Tudo que leva a gente a ter emoções, pensamentos e os nossos anseios. Então, a gente fazer criar a nossa própria bússola, tá? Por isso que é importante o autoconhecimento. Então, Sócrates, esse slide aqui é um slide que semana passada eu também coloquei na apresentação, e ele fala: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Tá? E quais os benefícios do autoconhecimento? É a descoberta das nossas forças e fraquezas. Tem gente aqui solicitando para aprovar. Espera aí, gente, só um minutinho. Aí. Então, quando a gente descobre as nossas forças e as fraquezas, todo mundo tem as fortalezas, tem as suas carências, elas ajudam vocês a definir a personalidade, né? Mas só quem se conhece verdadeiramente sabe quais são. Então, por isso que é impossível a gente fazer valer dessas qualidades se não souber reconhecer e determinar como podem ser aplicadas da melhor maneira. Tá? Suas forças, elas precisam ser usadas a seu favor, de maneira que funcione como facilitadoras para a obtenção dos resultados. Tá? Quando o assunto são as suas limitações, o autoconhecimento ele ainda é o mais importante. Do contrário, é difícil que elas possam ser superadas em algum momento. Tá? O outro benefício... é a busca pela consciência. Então, a busca pela consciência ela é importante porque a gente faz um exame da nossa mente. E isso contribui com que a gente se conheça melhor. Tá? É você entender de fato quem você é. Tá? Você não é alguém que possa ser definido por estereótipos e nem por seus pontos fortes, nem por seus pontos fracos, e nem ser rotulado. Então, é isso que é importante. Quando a pessoa ela tem o autoconhecimento, ela tem essa consciência do autoconhecimento, nada vai afetá-la. Nada vai modificar o seu estado de ânimo, nada vai modificar a sua consciência, a sua força de vontade em continuar e a sua dedicação. Né? Então, é aquela coisa, podem falar de mim, podem falar o que for, mas falem de mim. Né? Então, isso é a pessoa que tem consciência plena do seu autoconhecimento. E a famosa palavrinha, né, o mindset, a mudança de pensamento mesmo, a mudança de mentalidade, vamos dizer assim. Né? Quando a gente passa a se conhecer melhor, a gente vai abrir um leque de oportunidades para buscar realmente a felicidade. Então, novas experiências, elas vão aparecer para aqueles que estão dispostos a encarar cada oportunidade com unhas e dentes, tá? E sem medo. Então, para isso que é preciso a gente arriscar. E só dá esse passo quem pratica realmente o autoconhecimento. Ok? Existem algumas técnicas, né, que a gente utiliza para melhorar e cada vez mais as pessoas se autoconhecerem. Né? As técnicas são meditação e yoga. Então, a gente tem lá a meditação, principalmente os monges, né? Eles ficam, eles se isolam muitas vezes,
Para quê? Para buscar o autoconhecimento. E a yoga também é uma técnica que faz com que as pessoas se autoconheçam. Tá? Esse aqui não sou eu que estou fazendo todo esse malabarismo, quem dera se fosse eu, né? Mas são duas técnicas que as pessoas buscam também a evolução e o autoconhecimento. E a técnica do coaching, a metodologia de coaching, que também é uma metodologia que ajuda as pessoas a buscarem, através de técnicas, de metodologias e de ferramentas, o autoconhecimento. Tá? Aqui, agora eu vou entrar um pouquinho em algumas ferramentas que ajudam a gente a se autoconhecer. Então, a avaliação de nível de satisfação pessoal, ou roda da vida, que muita gente fala, né, é algo que qualquer pessoa pode se autoavaliar. É muito importante que a gente pense o seguinte: qual o nosso nível de satisfação atual? Então, a roda da vida, ela nos ajuda constantemente. Não adianta fazer uma vez só e depois nunca mais fazer, porque depende muito do nosso momento, né? Depende muito do momento pelo qual nós estamos passando. Então, por isso que é importante a gente avaliar. Então, como é que funciona a roda da vida? Só para vocês poderem praticar isso em casa, né? Isso aqui é uma roda da vida pessoal. Como é que eu posso dizer aqui? Cada quadrantes desses aqui: saúde, disposição, desenvolvimento intelectual, equilíbrio emocional, realização e propósito, recursos financeiros. O que acontece aqui? Você tem que dar uma nota de 0 a 10, tá? Ou de 0 a 100%, você cria aí o que você vai, qual o balizador, e você vai dar uma nota para cada critério desse aqui, ok? Você se autoavalia. Como que você está? Qual o seu nível de satisfação em saúde e disposição? Qual o seu nível de satisfação em desenvolvimento intelectual? Qual o seu nível em equilíbrio emocional? Tá? E assim por diante. E você dá uma nota para cada um desses. E aí, o que é importante? Você eleger uma dessas áreas que vai receber maior foco, e que você dando maior foco vai influenciar positivamente o maior número das outras áreas. Tá? Então você cria, você elege essa área que vai receber o maior foco, e você cria um objetivo em cima dessa área onde você vai estar focando as suas ações. E tenha certeza que essa área também vai impactar positivamente as demais. Isso é o mais importante, tá? Você pode eleger uma ou duas, não eleja todas, porque aí você vai perder o foco. Mas o importante é você ter pelo menos uma área ou duas, no máximo, eleitas, para que você possa trabalhar focada nessa área e que impacte nas outras também, tá? Vou falar um pouquinho sobre o nível de satisfação profissional, ou seja, a roda da vida dentro das profissões. O que acontece? Muitas empresas trabalham com competências, né, com políticas, né, onde a gente tem que seguir algumas competências, e nós, como funcionários, nós somos avaliados nessas competências. Muitas empresas não têm isso também. Mas o próprio funcionário, ele pode criar as suas competências dentro daquilo que ele faz, né? Dentro daquilo que de quando ele trabalha, de como ele trabalha. Então, é a mesma coisa, tá? Você pode eleger ou criar novas competências diferentes das que estão aqui, tá? Tá todo mundo me ouvindo aí, gente? Tá? É que tem gente mandando áudio, mandando mensagem no chat, dizendo que está sem áudio. Bom,
Então, você pode criar competências diferentes dessas que eu estou sugerindo aqui e também fazer a autoavaliação da mesma forma que eu falei, criando critérios de 0 a 10 ou de 0 a 100%, né? E da mesma forma, qual da área que vai receber maior foco, que você vai estar atuando e se desenvolvendo, que vai influenciar positivamente no maior número das outras áreas. Então, por exemplo, eu quero melhorar o meu nível de negociação. Então, o que você vai fazer? Quais as ações que você vai fazer? E até quando você quer melhorar esse nível de negociação? É criar um objetivo, né, que seja smart, vamos dizer assim, né, que seja mensurável, atingível, né, que seja com tempo definido, justamente para que você siga focado nesse objetivo, ok? Então, o exemplo que eu dei, vou melhorar o meu nível de negociação. Então, até quando eu quero melhorar isso? Até o final do ano. O que eu vou fazer para melhorar nesse critério? Vou buscar cursos online, mesmo que sejam online, para melhorar o meu critério de negociação, vou buscar feedback do meu gestor, vou buscar. Então, isso é uma situação, tá? É muito importante, até mesmo para quem não está trabalhando, fazer esse tipo de autoavaliação para aproveitar essa oportunidade de buscar se desenvolver naquele ponto onde realmente a pessoa precisa se desenvolver. Tá? Então, a gente tem que ser muito sincero com a gente mesmo, né? Nessa avaliação. Beleza? Outra coisa que eu vou mostrar aqui para vocês são os assessments, né? Eu falei na semana passada que os assessments são aqueles questionários, muitas vezes utilizados por pessoas de recursos humanos, ou dentro da empresa, ou numa seleção num processo seletivo de entrevistas, né? Onde você faz um questionário, muitas vezes é comportamental, ou ele também é baseado em competências, e a partir do momento que você faz esse questionário, responde esse questionário, tem empresas, né, tem processos seletivos que eles te devolvem, te dão a devolutiva com o relatório, e tem empresas que não. E para quem está trabalhando, né, também sabe que pode estar recebendo um relatório desse tipo de avaliação, né? No processo de coaching, a gente faz também muito isso, justamente para saber o perfil comportamental da pessoa, saber também a dominância cerebral, né, e outras coisas mais, ok? Então, essas são ferramentas, né, que nos ajudam a se autoconhecer. Falei semana passada também da SWOT. Tô só repetindo aqui porque teve gente que não estava semana passada com a gente, mas que são ferramentas importantes também para o autoconhecimento. A SWOT pessoal, ela é, para mim, uma das melhores ferramentas que a gente tem. Inclusive, eu vou mandar para o e-mail de todos vocês o questionário que nos ajuda a responder quais são as nossas forças, quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas oportunidades, quais são as nossas ameaças. Esse questionário ele é muito interessante, muito legal, e você respondendo essas perguntas, cada pergunta dessa, você vai achar respostas e vai conseguir saber, realmente eu sou forte nisso, eu preciso me desenvolver em outro aspecto, tem uma oportunidade assim, assado e cozido, tem algumas ameaças que podem me atrapalhar no meu desenvolvimento. Então, só lembrando, né, que forças e fraquezas é o eu, como Emerson, né, então é aquilo que é interno, e oportunidades e ameaças são fatores externos que podem impactar positivamente ou negativamente na minha evolução, tá? O autoconhecimento, ele tem 3 níveis, tá? Então, eu gostaria que vocês imaginassem a gente agora num oceano, beleza? Então, o primeiro nível
é o que você está fazendo agora, né? Qual a forma como você age estando sozinho, estando em sociedade. A gente sabe que assim o ritmo da nossa vida, às vezes, ele é insano, né? A gente não para analisar o rumo que as coisas estão tomando. A gente às vezes funciona como um piloto automático, né? A gente vai, segue aquela rota que está estabelecida, né? E acha que está seguro, tá? Então, aí eu pergunto, né? Será que a gente seguir essa rota é realmente o que a gente quer para a nossa vida? Uma vida sem reflexão, uma vida sem cor, uma vida que não é vivida, né? Agora, se você se percebe que quem está com as rédeas do seu destino é o tempo e não as suas mãos, é muito importante a reflexão, né? Muito importante você refletir sobre as suas ações, porque o tempo, ele às vezes está acima daquilo que a gente tem controle. Eu vou falar isso lá na frente, tá? Esse aqui é o primeiro nível do autoconhecimento. Então, uma dica que eu dou: reservem alguns minutos do seu dia, tá? Deixem as distrações de lado. Não vou falar para vocês meditarem, mas é quase uma meditação. Né? É vocês fazerem uma avaliação, pensar quais são as atitudes que vocês vão tomar daqui para frente. Ok? E o segundo nível, a partir do momento que você passou a primeira barreira, tá? Aí você mergulha um pouco mais. Você vai para mares mais profundos, os mares do sentimento, tá? Então, quando a gente leva a nossa vida sem refletir, sem reflexões, é comum, muito comum, que as nossas emoções elas fiquem confusas, né? Então a gente não sabe direito o que a gente está sentindo, se é tristeza, se é frustração, se é alegria, ou se a gente está aliviado por alguma coisa, ou às vezes a gente explode como uma panela de pressão, né? Vai segurando um monte de coisa, não controla e a gente simplesmente estoura, né? Então, para a gente seguir nessa busca constante do autoconhecimento, a gente precisa colocar a nossa cabeça em ordem, né? A gente precisa estabelecer objetivo, meta. Isso tanto na vida profissional, como também no pessoal, como diz o Faustão, né? Tanto no pessoal como no profissional, mas a gente precisa criar objetivos, né? Começar a compreender quais são os sinais que a nossa mente está passando para a gente, tá? Então, é muito importante a gente, ao invés de reprimir as nossas emoções, né? É muito importante a gente entender o porquê que a gente está sentindo essas emoções, tá? É muito importante isso. Então, use o seu sentimento, seja positivo ou negativo, use ele a seu favor, beleza? E o terceiro ponto é quais são os seus pontos cegos, tá? Aqui, a gente já atingiu o nível mais profundo do mar. O nível realmente é o terceiro nível do autoconhecimento. É aqui que a gente vai se deparar com as nossas crenças limitantes, né? Com os nossos sabotadores, né? Com as falsas imagens que a gente cria da gente mesmo, né? Com aquelas situações do passado que foram colocadas na nossa mente e que alguém virou para nós e falou: não, você não consegue, você não vai conseguir, você não tem capacidade, né? Então, às vezes a gente cria esses fantasmas dentro da nossa mente. Então, isso aqui eu acho que é um ponto mais grave, porque a gente esconde esses pensamentos negativos, esses sabotadores, ao invés de colocar todos eles para fora e de analisar racionalmente o que está acontecendo com a gente, tá?
Então, essa atitude, ela faz com que a gente liberte esses mecanismos de defesas. Por quê? Porque quando a gente cria essas crenças limitantes, ela nada mais é do que um mecanismo de defesa que faz com que a gente não evolua, com que a gente não dê um passo a mais, com que a gente não faça algo além daquilo que a gente pode fazer, né? Vou dar um exemplo. Eu estou em busca de um emprego. Tá, mas o que você está fazendo para ir em busca desse emprego, para se desenvolver em busca desse emprego, né? Qual o passo que você está dando? O que você está buscando de conhecimento? Beleza? Inteligência emocional e autoconhecimento são duas coisas que elas andam muito juntas, tá? Elas andam de mãos dadas mesmo. Então, tem pessoas que até é um curso que eu recomendo o pessoal fazer, que é o curso da Conquer. É um curso muito interessante que fala sobre inteligência emocional. Eu vi que algumas pessoas aqui do grupo, inclusive, já fizeram. E está muito junto ao autoconhecimento, né? Lá também eles falam um pouco sobre a importância do autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele ajuda a gente a gerenciar as nossas emoções ao nosso favor. Ele faz com que a gente descubra quais são os nossos medos, que a gente enfrente esses medos, né? E que o seu sentimento não é aquilo que te define, mas sim o contrário, tá? Então, isso é muito legal. Inteligência emocional e autoconhecimento, elas andam muito juntas, e principalmente quem tem esse autoconhecimento vai ter um controle emocional muito bom, porque vai ter noção, vai poder raciocinar, vai ter a razão do seu lado, e saber controlar as suas emoções, ok? Timothy Gallwey foi vou falar um pouquinho dele. Ele é um cara assim que escreveu um livro que chama O Jogo Interior do Tênis, né? O Timothy Gallwey, ele foi um jogador de tênis na Universidade de Harvard, na época que ele fazia faculdade. Depois ele foi profissional também, mas ele nunca foi um bom jogador de tênis, né? Nunca teve no ranking lá de tênis, ele nunca teve entre os melhores e tudo mais. E aí ele se aposentou como jogador de tênis e virou técnico de atletas de tênis, né? E quando ele virou técnico, ele criou um método de treinamento. E ele viu que esse método de treinamento dava muito certo. Então, aqui está a foto do Timothy Gallwey, tá? E ele fala que, através desse método, ele viu que ele poderia também aplicar em diversas situações. Então, quando esse cara ele começou a abrir o leque dele, ele simplesmente virou o primeiro coach no mundo. Por quê? Porque ele começou a aplicar a metodologia dele para executivos, para profissionais, né? Não somente para jogadores de tênis. Então, o que ele diz? Ele diz que o jogo interno, ele ocorre dentro da nossa mente. Ele é jogado contra obstáculos, que são as nossas crenças limitantes, né? Como o medo, a insegurança, os lapsos de concentração que a gente tem. Então, isso nos limita e o jogo interno, ele fala assim, que o jogo interno ele é jogado para superar os obstáculos autoimpostos, que impedem uma pessoa ou uma equipe de acessar todo o seu potencial. Então, o Timothy Gallwey, ele criou uma metodologia baseada em ciência, em evidência, né? E no livro dele, ele diz que o nosso cérebro ele é dividido em dois eus. Tá? Então, é o self 1 e o self 2. Ok? O self 1 é o self da razão. Né? É o lado esquerdo do nosso cérebro,
que fala, não, não faz, porque senão você vai quebrar a cara. Não, não faz porque você não consegue. Não, não estuda porque você não vai conseguir passar no processo daquela empresa. Não, não faz isso porque... Então, o self 1 é isso. O self 2 é o self que fala assim, Emerson, vai, cara, entra de cabeça, faz o que tem que fazer, estuda, entendeu? Bota coisa para cima. Né? Então, tem gente que tem o self 1 mais evoluído, não vou dizer evoluído, mas assim, mais, fugiu a palavra agora aqui, mais, como? Não seria positivo, seria assim, mais evidente, mais predominante, obrigado gente, obrigado, mais predominante, tinha fugido a palavra. E tem gente que tem o self do dominador, alguém colocou aí, dominador. Obrigado, gente, obrigado. Então, o self 1 predominante e tem gente que tem o self 2 mais predominante. Tá? Não vou dizer que está certo ou errado aquele que tem que ser mais predominante ou não, e aí começar a virar uma briga entre self 1 e self 2, né? Não é isso que eu quero, gente. Pelo amor de Deus, senão vai começar a bater o tico e teco aí. O importante é a gente ter um equilíbrio. A gente saber quando o self 1 está predominante e que está nos atrapalhando, e a gente saber quando que o self 2 também está querendo que a gente faça algo errado. Né? Então, o self 1 é aquele que coloca limites, e o self 2 é aquele que não tem limites. Por isso que é importante o equilíbrio. Tá? Beleza? Alguém quer fazer algum comentário aí? Que eu estou vendo que tem gente com o microfone aberto. O que eu gostaria de colocar como observação aqui do self 1? O self 1, ele faz com que nada de ruim na nossa vida aconteça, tá? Mas também nada de bom. Não que ele seja ruim, mas ele é o cara que vai balizar isso, né? Então, por isso que é importante, muito importante o equilíbrio. Então, o Timothy Gallwey, ele fala no livro dele que a nossa mente ela vem com esse software de sobrevivência. E que a nossa mente, esse software, ele é programado para a gente não entrar em perigo. Tá? Para a gente não entrar em perigo. Então, por isso que a gente também, geralmente, muitas pessoas vêm com o self 1 muito, mas muito dominante, muito predominante. Tá? Então, basicamente é isso. Aí eu quero fazer algumas perguntas também para que vocês reflitam, né? Por que você ainda não tem o que quer? Tá? Qual é a história que você contou até hoje sobre o seu passado? Né? Aquela historinha de, eu não consigo alcançar, não sou capaz. Né? Essas histórias a gente tem que realmente ter o conhecimento dela, mas a gente não pode ficar contando essa história na nossa mente todo dia. Então, em uma palavra, se você pudesse descrever como é que foi a sua vida até hoje, tá? E qual é a sua conversa interior, que é o que o Timothy Gallwey fala no livro dele, O Jogo Interior. Qual é a conversa interior que a gente tem com a gente mesmo, tá? A Adri colocou aqui que as técnicas de mindfulness ajudam a reprogramar. Exatamente, Adri. Verdade. O mindfulness, só um comentário aqui sobre o mindfulness, ele também ajuda a gente, não só a gente reprogramar a nossa mente para esse tipo de situação, como ajuda muito na gente a ter foco nas nossas ações, naquilo que a gente realmente quer trabalhar, naquela área que a gente quer trabalhar. Então lembra lá da roda da vida que eu coloquei lá para vocês,
né? O mindfulness, ele realmente é uma técnica, uma metodologia que ajuda muito a gente a ter foco naquela área que a gente quer realmente se desenvolver e melhorar, tá? Então, a gente está falando, vamos falar um pouquinho de pensamentos sabotadores, tá? São aqueles pensamentos do eu não posso, eu não consigo, fulano é melhor do que eu não vou dar conta de fazer isso dentro do prazo. Então, eles são pensamentos que nos auto-sabotam, como a própria figura mostra aqui. Né? A gente serrando um galho da árvore e a gente sentado no galho que vai cair. Tá? Então, muitas vezes a gente lança a mão desses sabotadores sem a gente querer. O nosso pensamento, ele está tão assim viciado nisso que a gente fala assim sem pensar, né? Eu mesmo me pego, às vezes a minha esposa me policia, ela fala, meu, você está sendo muito, né? Você está falando, que não consegue, que isso, que aquilo. Não, a gente tem que, que eu estou sendo muito pessimista, né? E que tem que pensar mais com o self 2 do que com o self 1. Então, os pensamentos limitantes, às vezes, eles vêm na nossa mente sem a gente pensar. Por isso que é importante a gente nos policiarmos, né? Policiarmos a nossa mente para que isso não venha na nossa mente, que esses pensamentos não venham. Esses pensamentos, eles acarretam em comportamentos assim super destrutivos, né? E isso só ratifica aquilo que a gente insiste em pensar e em falar, o que a gente tem como crença limitante, como algo que nos atrapalha, tá? E que pode muito nos prejudicar. Então, quais são as nossas atitudes mais comuns, né? É o medo de ir em frente, o medo de agir, medo de fazer alguma coisa, tá? de dar um passo além daquilo, tá? Então, a gente não pode ter medo de atuar. A procrastinação, eu não vou fazer isso hoje, deixa para amanhã. Não vou fazer isso agora, aí vai ficando, e vai ficando. Principalmente os nossos problemas, né? Aquilo que a gente tem de problema, que a gente vai deixando e vai protelando o problema. Então, por que não resolver isso hoje? Resolver isso agora, ao invés de procrastinar? Então, isso é muito importante. A negatividade e o pessimismo, então, é aquilo que eu já falei. E a autocrítica exacerbada. Né? Muitas vezes a gente se cobra demais. Né? A gente cria uma cobrança assim além do normal, né? E isso mais nos atrapalha do que nos ajuda, tá? A ausência de confiança. Então, essas atitudes, elas são consequências dos nossos sabotadores, dos nossos pensamentos sabotadores. Autoestima e autoconfiança. Então, quando a gente tem autoestima, quando a gente começa a se conhecer melhor, a gente passa a desenvolver também a nossa autoestima, a nossa autoconfiança. A gente melhora muito, né, a nossa autoestima, a nossa autoconfiança. Então, essa foto aqui exemplifica bem isso, né? Nós somos um gatinho diante do espelho, mas no espelho nós somos um leão, né? A gente se vê como um leão. Então, é uma força necessária para levantar qualquer autoestima e mostrar que a gente é capaz de enfrentar qualquer parada, qualquer desafio. Tá? Nenhum desafio ele é tão grande quanto que a gente não possa superar. Beleza? E aí eu falo um pouquinho também sobre o senso de responsabilidade. O senso de responsabilidade, o que seria a responsabilidade? É você responder algo com habilidade. Já pararam para pensar nisso?
que a responsabilidade é você responder algo com habilidade. Então, é a habilidade que a gente tem que ter para responder aos desafios da vida e do dia a dia. É a habilidade que a gente tem que ter sobre nós mesmos, sobre os nossos pensamentos, né? Então, qual é a habilidade que a gente tem que desenvolver para não termos mais pensamentos sabotadores, né? Então, é a responsabilidade que a gente tem que ter sobre nós. Da mesma forma que a gente tem responsabilidade sobre os nossos filhos, a gente também tem que ter a responsabilidade sobre os nossos pensamentos. Ok? Eu vou falar um pouquinho sobre 3 habilidades. Existem mais habilidades, tá? Mas eu vou focar aqui em 3. É o foco onde a gente tem o poder, o desfoco de onde a gente não tem o poder e a clareza. Vou deixar isso mais claro para vocês, tá? Quando a gente fala em foco onde a gente não tem poder, a gente vai vou mostrar aqui para vocês o campo de poder, tá? Então, o campo de poder nosso, onde a gente não tem poder, na verdade, onde a gente não tem controle nenhum, onde a gente não tem influência nenhuma, ele é muito maior. Então, são os nossos problemas do dia a dia. Tem muitos problemas, tá, que eles estão nesse campo. Vou dar um exemplo para vocês. Coronavírus. É algo que a gente não tem controle sobre isso. É algo que a gente não tem como influenciar. A gente tem como controlar, na verdade a sociedade tem como controlar de uma outra forma, né? Mas não, a gente não tem o poder de eliminar o coronavírus. Ainda não descobriram isso, né? E aí a gente parte para um outro círculo, que é o círculo onde a gente não tem poder, mas a gente tem influência. E aí eu vou entrar num assunto aqui um pouco polêmico, tá? E que eu sei que talvez algumas pessoas não vão concordar comigo. Mas eu falo que, assim, os nossos filhos, a gente não tem poder sobre eles. Mas a gente tem como influenciar. A gente tem como educar. Certo? Mas a gente vai chegar um momento que a gente não vai ter poder nenhum sobre eles. Talvez enquanto eles são crianças, a gente ainda tem poder. Mas agora a gente não tem. Tá? E o outro círculo menor é aquilo que a gente tem poder e a gente tem controle. A gente tem um poder e tem um controle das nossas vidas. No círculo maior, 95% das pessoas, elas focam os seus esforços e as suas energias onde não tem poder de ação. Então isso causa o quê? Causa estresse, causa medo, causa irritabilidade, depressão, vários sentimentos negativos que nos atrapalham, né? A gente, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo aqui, um trânsito, né? O trânsito é algo que... Só um minutinho. O trânsito, ele é algo que às vezes nos atrapalha, mas a gente não tem controle. A gente não tem controle sobre o trânsito. Tem gente com o microfone aberto. Alô? Bom, e a gente não tem controle, né? E às vezes a gente fica irritado, a gente fica estressado com o trânsito. É super desnecessário isso, porque a gente não tem. Eu mesmo falo por mim, eu sou um cara estressado no trânsito. Eu sou um cara estressado no trânsito. E eu me policio pra caramba, porque muitas vezes me vem essa figura aqui na minha cabeça, esse desenho aqui na minha cabeça. E eu penso, pô, eu não tenho poder sobre isso, né? Então, saia mais cedo, cabeção, não é isso? Saia mais cedo, para não ficar estressado no trânsito, né? A gente... Agora tem o círculo que a gente tem poder e tem controle, ele é um círculo muito menor, né? Que são problemas, assim, muito poucos, perto do que a gente cria de problema. Então é isso que eu quero passar, essa mensagem que eu quero passar para vocês, né? Para a gente também
conhecer e ter a clareza através dos nossos recursos, daquilo que a gente tem em mãos, né, que é o que vai nos ajudar a dar essa clareza, a gente mudar o papel de vítima para um papel de protagonista. Então, o sentimento de vítima, a gente tem um problema também. Parece que a gente já vem com software na cabeça, né? Desse sentimento de vítima. A gente já instala ele automaticamente já lá na infância. Quem tem filho pequeno aqui sabe, né, como é que é a vitimização que eles fazem, né? Ou então jogar a culpa em outra, ou no irmão, ou em outra coisa, em outra situação. Não fui eu, foi o chuveiro que ficou ligado muito tempo. Então, assim, tem algumas coisas que isso já parece que vem instalado na nossa cabeça. E a gente cria desculpas, a gente procura ficar culpando os outros, sempre a gente se coloca como vítima, né, e não assume a responsabilidade. A gente pensa, age como vítima, e isso é uma forma de desejar, sem perceber, exercer controle sobre os outros. Então, um exemplo dos nossos filhos é clássico, né? Porque muitas vezes eles querem se colocar como vítima para a gente ficar com dó deles, né? Não é isso? Então, eles querem o quê? Querem controlar nós como pais. Eles querem fazer da gente uns fantoches, né? E muitas vezes eles fazem, eles conseguem isso. E quem tem esse sentimento de vítima, mesmo depois de adulto, ele acredita sinceramente que foi prejudicado algum dia, que foi preterido, que foi injustiçado, que as pessoas à sua volta devem algo para ela. Tá? E essas pessoas, elas não sobrevivem sem plateia. Elas precisam de testemunhas que comprovem e confirmem que o mundo lhes deve algo. Tá? Então, é meio grave isso, mas tem pessoas que são assim e precisam de plateia. Tá? Então, esse sentimento de vítima é algo que eu vou falar um pouquinho para vocês, porque a gente, principalmente nós brasileiros, a gente tem esse costume de criar culpados para as coisas. Né? Não foi fulano, foi ciclano que fez isso, não fui eu, foi fulano, e a gente não assume responsabilidade. E o que é assumir? Eu falei de responsabilidade lá atrás, que é responder com habilidade, mas eu vou falar aqui de um outro termo que vai além da responsabilidade, vai além de você assumir a responsabilidade, que é o accountability. Accountability é uma palavra em inglês que ela não tem nem tradução para o português. E a gente sabe que nos Estados Unidos, nos países europeus, o accountability é uma cultura dentro desses países. As pessoas, elas agem, elas são accountables, né? Elas buscam isso. Tá? E no Brasil a gente não tem isso. Né? A gente tem isso muito pouco. E para quem está no mundo corporativo, ou para quem está buscando isso também, uma recolocação, é muito importante saber que o accountability é algo dentro do mundo corporativo muito importante. Pessoas que são accountables são pessoas que se destacam, porque elas assumem a responsabilidade daquilo que elas estão fazendo. Elas assumem responsabilidade daquilo que elas conquistam e daquilo que elas também cometem de erro. Né? E não ficam procurando culpados, elas não se vitimizam. E o mais importante, o accountability é o senso de dono. Essa é a maior tradução para a palavra accountability. É o autogerenciamento, a gente ter esse senso de dono. Da mesma forma que a gente gerencia a nossa casa, a gente tem que ter esse senso de dono também na empresa pelo qual a gente trabalha. Tá? Então, é o autogerenciamento. O accountability é ao contrário do desculpability. Tá? Então, desculpability é uma palavra que foi criada por um autor que ele escreveu um livro sobre accountability, esqueci o nome dele agora, e que eu li o livro dele e estudei bastante sobre accountability, e ele fala sobre a desculpability, né, que é a habilidade de você se livrar de qualquer responsabilidade, colocando a culpa nos outros, nas circunstâncias, ou seja, se vitimizando.
Então, ao praticar o accountability, você vai deixar de lado o hábito de dar desculpas, justificativas e passa a entregar resultados mais consistentes. O accountability, ele é uma virtude, tá? Quem é accountable torna-se mais consciente de suas responsabilidades e também dos seus limites. Ele torna-se uma importante fonte de soluções e jamais de problemas. Ok? Vou falar um pouquinho sobre accountability ainda, da lenda de Hércules. Aqui é uma historinha que eu vou contar muito rápido para vocês. O Hércules, todo mundo conhece, ele foi convidado para ir a uma festa. Lá, nessa festa, ele foi drogado por Hera. Hera era uma amante dele, vamos dizer assim. Sei lá se era amante, se era uma pessoa que gostava muito dele, né, e acabou dopando ele nessa festa. O Hércules, estava drogado nessa festa, ele entrou numa briga e nessa briga dentro da festa resultou na morte de algumas pessoas, entre as quais estavam lá a esposa e as filhas dele. Tá? E aí ele só foi dar conta que os familiares dele estavam mortos depois que ele voltou em si, que ele recuperou a lucidez dele. Então, ele, inconsolável, ele foi procurar o oráculo de Delfos, tá? E o oráculo de Delfos orientou ele a ir até o Olimpo e perguntar aos deuses o que deveria fazer, o que ele deveria fazer. Então, o Hércules, ele deveria fazer uma única pergunta, isso o oráculo falando para ele, que ele deveria fazer uma única pergunta, e essa única pergunta deveria ser a pergunta correta. Então, Hércules, ele poderia ter feito várias perguntas. Entre elas, a primeira, por que me convidaram para a festa? Ou seja, ele está querendo jogar a culpa na circunstância. Mas não foi essa a pergunta que ele fez. Ele poderia ter feito uma segunda pergunta, uma outra pergunta. Quem me drogou? Né? Ou seja, buscando um culpado pela morte das pessoas. Por que isso aconteceu comigo? Outra pergunta. Por que vocês, deuses, permitiram que eu me drogassem? Então essas perguntas são perguntas de quê? Desculpability. Ok? E quais são? São perguntas de culpabilidade. Né? Eu falei perguntas de desculpability, são perguntas de culpabilidade. E aí, qual foi realmente a pergunta que Hércules fez aos deuses? A pergunta correta. Qual é o meu castigo? Ele perguntou isso. Simplesmente, eu tenho culpa, eu cometi um erro, e eu quero saber qual é o meu castigo. Então, a pergunta, ela mostra que ele tinha consciência da sua responsabilidade pela morte daquelas pessoas. E para reparar esse erro, o Hércules recebeu as tarefas conhecidas como os 12 trabalhos de Hércules, que foi o castigo que ele teve mediante a pergunta que ele fez. Legal, né? Então, essa é uma história para exemplificar um pouco sobre o accountability, que é um tema que eu gosto muito. Então, quando a gente não valoriza a atitude de pensar e agir como dono, a gente não estimula esse protagonismo, a gente não produz pessoas... Aliás, a gente vai produzir pessoas que vão fazer o jogo do empurra com a responsabilidade, e o resultado sempre vai ser o descaso e a falta de respeito. Então, a gente deve agir sempre e pensar sempre como dono e com protagonismo. Falar um pouquinho sobre promover mudanças comportamentais. Tá? Então, tudo isso que eu falei exerce impacto direto nos nossos resultados, trabalhando ou não, naquilo que a gente quer conquistar, nos nossos objetivos e nas pessoas ao nosso redor. Então, todo o nosso autoconhecimento, todas as nossas ações mediante o nosso autoconhecimento, todo o nosso raciocínio sobre as nossas emoções, eles vão impactar diretamente nos nossos resultados e nas pessoas que estão ao nosso redor.
Então, a eficácia dessas ações é, em grande parte, determinada pelo nosso comportamento. Qual que é o propósito que vocês têm de vida? O propósito, ele é uma força que transforma o impossível em realidade. Então, o propósito, ele não tem a ver com o que a gente faz, e sim com o que fazemos, e sim em como a gente faz. Esse é o nosso propósito. Tá? Então, eu tenho aqui o meu propósito, né, que é colocar amor nas minhas ações, ajudar a mim e ao próximo, aprender constantemente, levar conhecimento para as pessoas, desenvolvê-las e extrair o máximo para alcançarem o melhor da evolução e performance. Esse é o meu propósito de vida. Ok? Então, o propósito, algumas perguntas aqui que ajudam a gente a criar um propósito nosso de vida. Né? O que você acha que você nasceu para fazer? O que as pessoas dizem que você faz bem? O que você faria sem receber nada por isso? O que você se sente muito feliz fazendo? Como você pode usar suas forças em seu trabalho? Então, quando a gente busca respostas para essas respostas elas nos ajudam a criar o nosso propósito. Tá? Então, sem propósito, a gente não tem engajamento em nada naquilo que a gente vai querer fazer. Tá? A gente não vai ter engajamento. Outras perguntas, outras situações que a gente, para criar o nosso propósito, a gente pode estar seguindo. Então, primeiro, exerça tudo o que você aprendeu sobre autoconhecimento até aqui. Em seguida, tente acalmar aquela inquietação que às vezes toma conta. Logo depois, reflita sobre suas atitudes. Será que você doa mais do que recebe? Será que você é aquela pessoa que orgulharia seus pais? Fazendo essa reflexão, trabalhe para atingir o sucesso que tanto deseja e não espere que ele caia do céu. Por fim, construa sua própria história, analise o seu potencial e veja de que forma você pode contribuir para um mundo melhor. Então, só agora para finalizar, eu falei do meu propósito, né? E uma das coisas que está dentro do meu propósito é o meu trabalho de voluntariado que eu faço hoje, ajudando pessoas através do Link do Bem. Eu espero um dia poder conhecer todas essas pessoas ao vivo e a cores, né? Mas é um trabalho 100% online. A gente tem aí um grupo de WhatsApp, onde essas pessoas fazem parte, e a gente compartilha oportunidades de trabalho, compartilha algumas reflexões, compartilha, né, as atividades que a gente vai criando, como essa de hoje. E aí, quem quiser entrar no link também, no Link do Bem do WhatsApp, podem me falar, me mandem um WhatsApp no meu particular, que eu estou à disposição. No LinkedIn, nós temos aqui duas plataformas, vamos dizer assim, né, do Link do Bem, que um é um grupo fechado, que todos estão convidados a participar, e o outro é a página do Link do Bem, que também está no LinkedIn. Beleza? E na segunda-feira eu vou estar passando para todos do Link do Bem e para todos vocês que estão aqui participando dessa web meeting, um link para quem quiser participar. Segunda-feira, a partir das 19 horas, eu vou estar fazendo um plantão de dúvidas sobre LinkedIn. Então, eu vou estar falando um pouquinho, dando dicas aí sobre como que a gente tem que trabalhar a ferramenta do LinkedIn, principalmente para o pessoal que está aí buscando recolocação ou buscando uma transição de carreira. O LinkedIn ele é uma ferramenta muito importante, é uma ferramenta que ajuda muito a gente na recolocação. Não é a ferramenta, não é, vamos dizer assim, o super-herói que vai nos ajudar, mas é
é uma ferramenta a mais, além daquilo que a gente já faz para buscar uma recolocação, para buscar um emprego, mas o LinkedIn, ele é uma plataforma realmente que eu vou dizer para vocês, sinceramente, que me ajudou muito, tá? Eu entrei na Ofita graças ao LinkedIn, tá? Então, eu sou um exemplo de que consegui entrar numa empresa através do LinkedIn. Muita gente faz esse questionamento se o LinkedIn realmente ele tem esse poder, né? E tem, ajuda, gente, ajuda muito. Então eu quero ajudar vocês também a melhorarem o LinkedIn de vocês através desse plantão de dúvidas, onde eu vou estar dando algumas dicas aí em uma horinha, tá? Para vocês, beleza? Vou disponibilizar para todos o certificado por e-mail, ok? Aqui estão os meus contatos, o LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube. Inclusive, essa apresentação está sendo gravada e eu vou disponibilizá-la também, se meu filho quiser me ajudar, né? Porque o YouTube é uma coisa que eu ainda não aprendi muito bem a lidar. Ele que me ajudou a colocar a última apresentação lá no canal do YouTube. Então, eu vou pedir para que ele me ajude também a colocar essa apresentação lá. Ela está sendo gravada aqui e eu acho que ele vai conseguir, né? Tem alguém com um aviãozinho aí, olha lá, ó. E aqui está o meu celular também. O Nicolas, o filho da Karina, está com um aviãozinho lá. E o meu celular também, para o que vocês precisarem. Então agora eu vou abrir para vocês para dúvidas, perguntas, o que vocês quiserem falar, podem falar, comentários também. Fiquem à vontade, abrem o microfone, por favor, um de cada vez, ok? Eu vou deixar aqui de compartilhar a tela, só para que vocês possam, para que eu possa ver também todo mundo. Pessoal, quem quiser abrir o microfone e falar alguma coisa, perguntar alguma coisa sobre o conteúdo que foi exposto, pode falar. Eu queria parabenizar a iniciativa, toda a sua dedicação em ajudar as pessoas, Obrigado. a fazer a diferença sempre, e a tirar minhas dúvidas quando eu ligo. Obrigado, Karina. Muito obrigada. Valeu. E o pequeno quer vender avião. Ele quer ficar rico e ter um cartão de crédito. Isso aí. Já começa logo cedo como vendedor, né? Manda um avião para você que custa R$2.000. Cara, esse avião, hein, meu? É filho de vendedor, né? Isso aí. Obrigado. Obrigada. Alguém? Alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Cri, 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 cri. Espera aí, só um pouquinho. Tem alguém falando aqui. Quero agradecer então também o pessoal que está colocando aqui os comentários no chat. Muito obrigado, Marcão, Marcos Felipe, que é o Marcão da Ofita. Pessoal aqui também, o Itamar, Suelen, Cecília. Obrigado a todos que contribuíram aí também durante a apresentação, tá? Obrigado aí para o seu Miyagi, que é o meu sogro, para quem não conhece, ele parece com o seu Miyagi. Já falei na semana passada, vou falar, estou falando hoje de novo, que ele é a audiência rotativa, como diziam antigamente os locutores de rádio, né? Audiência rotativa, está toda semana comigo aí. A Lilian, a Adri, obrigado. A Liliane, obrigado a todos, galera, valeu. A Célia, obrigado. Então é isso, estou à disposição para o que precisarem. Muito obrigado a todos, sucesso, gratidão pelo momento aqui com a gente.
Espero ter passado um pouquinho mais de conhecimento para todo mundo. É uma apresentação assim que, como eu disse lá no início, nos ajuda tanto na vida pessoal como na vida profissional, tá? Então, é por isso que eu gostaria, é um assunto que eu gosto de compartilhar muito com todos vocês. Beleza? Segunda-feira, plantão de dúvidas, a partir das 19 horas, vou disponibilizar o link para todo mundo por e-mail. Quem quiser, está convidado a participar no dia 19, lá aqui nessa sala também, que eu vou estar disponibilizando para vocês o link. Beleza, gente? Muito obrigado a todos. Parabéns a todos por estarem me aguentando nesse horário. E gratidão mesmo, galera. Obrigado. Até segunda-feira, se Deus quiser. Obrigada, Hélio. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Obrigada. Valeu, obrigado. Boa noite. Obrigada.